jogos aí no Campeonato Brasileiro totalmente acessíveis para terminar o primeiro turno bem e, como eu disse, com mais tranquilidade aí para encarar os desafios da Libertadores. Tem o Palmeiras aí, jogo de volta nesse meio de semana com transmissão dos canais esportivos do Grupo Disney. Tudo bem, Zupá? Tudo bem, William? Um abração para você, para o Jean, para o Calçade, para o Presida Mauro Naves agora visualmente conosco, e especialmente para o fã de esportes. De fato, sim, é uma tabela que se mostra um pouco mais acessível até o fim do primeiro turno, mas a gente tem que lembrar que o São Paulo está no meio das Copas, né? E o São Paulo trata as Copas como prioridade, até porque são os torneios onde o São Paulo tem alguma chance de conquistar mais títulos, né? Então, o time que o São Paulo vai colocar em campo em meio aos jogos das Copas talvez seja um time mais parecido com o de hoje, o que reduz a vantagem teórica que o São Paulo tem sobre esses adversários acessíveis, né? Então isso tem que ser sempre relativizado e sempre colocado em conta. Especificamente sobre a importância do jogo de hoje, a vitória é fundamental para o São Paulo, dar uma respirada no campeonato e poder se dedicar ao jogo contra o Palmeiras na terça-feira, sem aquela pressão martelando da zona de rebaixamento super próxima para o final de semana, caso o São Paulo não passe pelo Palmeiras, tornaria a rodada seguinte do Brasileiro ainda pior. E as estratégias do Crespo, elas foram bem sucedidas nesse sentido, né? Ele conseguiu, diferentemente, por exemplo, do Cuca e do próprio Abel, que a gente vai falar sobre esse jogo mais tarde, o Cuca com um time completo e o Abel com meio time, o Crespo tirou praticamente todo mundo, tinham poucos titulares que jogaram na terça-feira. E ainda assim ele conseguiu levar os 3 pontos para casa. Na reta final do jogo, a partir do segundo tempo, quando precisou, ele foi colocando pouco a pouco alguns dos considerados titulares, especialmente o Sara e o Rigoni, não por acaso, colheu os frutos, né? O gol do São Paulo sai de uma pressão do Sara no meio campo, recuperando bola, e de mais uma assistência do Rigoni, ele que geralmente contribui mais pelo lado direito, seja assistindo ou finalizando, dessa vez foi pela esquerda que ele serviu o Igor Gomes para fazer. Então o São Paulo travou, concordo com o Jean, um duelo super equilibrado com o Grêmio, mas a vantagem que o São Paulo tem em relação ao Grêmio nesse momento é o estágio do trabalho. Mesmo com um time bastante alterado, jogadores do São Paulo têm um pouco mais de noção coletiva por uma questão elementar de tempo, né? O Filipão tá chegando agora no Grêmio, o Grêmio está chegando agora no Grêmio, né? É jogador chegando, é jogador saindo, é jogador machucando, é jogador voltando de lesão, tudo isso com um técnico que chegou há pouco tempo, tudo isso com pouco tempo para treinar, com a pressão de ter que ganhar para sair da penúltima colocação. Então o São Paulo tem um pouco mais de noção coletiva. E a partir do instante que os jogadores foram entrando, São Paulo foi se aproximando da vitória, venceu o Grêmio, e é muito importante esse resultado. A posição do São Paulo no campeonato, até aqui, ela é sempre muito distante do que a gente imagina que o São Paulo seja capaz de fazer no campeonato. Então essas vitórias vão trazendo um pouco mais de áreas de normalidade. O São Paulo não vai ganhar um campeonato, mas consegue tratar com normalidade o brasileiro e se dedicar para o que realmente importa nesse momento da temporada, que é a Libertadores e também a Copa do Brasil. Calçade, boa noite para você. O Zupac tocou num ponto importante aí, que são as opções que o Crespo tem, né? E se o São Paulo passar pelo Palmeiras, permanecendo na Libertadores, ainda tem um confronto pesado pela Copa do Brasil também, se a gente parar para pensar, esse time aí que a gente viu, porque não é só você poupar porque tem um jogo difícil na frente. São Paulo não é que São Paulo poupa, o São Paulo não tem o que fazer. São jogadores que estão machucados, departamento médico, é Éder, é Luciano, é Marquinhos, é Wellington, enfim, até os meninos que foram entrando também foram se machucando, se lesionando. Assim, dá para tocar o barco no Campeonato Brasileiro com esse time aí? Cotia, por exemplo, segura a onda. E aí eu tô falando tocar o barco sem aspiração de que ainda vamos tentar uma vaga na Libertadores. Não, é não passar sufoco, é não colar na zona do rebaixamento, Calçade. Boa noite para você. Olá, William. Olá, fã de esportes, companheiros. Olha, são perguntas que valem uma boa grana, pelo seguinte, né? São Paulo faz um baita esforço para nesta Libertadores e a próxima está fora. Verdade. Para um time, sim, num país onde quase todo mundo vai para a Libertadores. Só falta a gente incluir Série B daqui a pouco. E o São Paulo não vai, então as coisas ficam um tanto pesadas, né? Então o São Paulo, com essa equipe, o São Paulo está tendo dificuldade com aquele time que a gente considera principal hoje. Não foi o início que se esperava no Brasileiro, se perdeu muito tempo e muitos pontos. Então imaginar agora uma recuperação do São Paulo, claro que a tabela, pela quantidade de jogos, permite isso, mas o São Paulo teria que estar numa rotação superior a todos os outros no campeonato,
para chegar lá na ponta, lá embora. Então, assim, ganhar 3, não dá para empatar mais, é só vitória. Então, não acredito que isso vai acontecer, até porque tem o calendário louco, a Libertadores, e o Crespo está absolutamente alucinado com o calendário brasileiro. Alucinado. Sim, ele tá, isso ele fala aqui na coletiva. E no privado, então, ele fica maluco. Porque a gente já não liga mais, a gente já não liga. Quem vive no futebol já encara isso como a normalidade, o que é o normal do futebol, então não consegue diferenciar. Geralmente tem explicações esdrúxulas para esse excesso de jogos que tira a qualidade do jogo. O excesso tira a qualidade. Esse é o ponto. Não precisa de mais explicação. Quanto mais jogos, menos qualidade, menos jogo de verdade você vai ver. Ponto. É uma pena, né, que o futebol que gasta tanto dinheiro não dê esse valor para o mínimo. Que é gramado bom, pouquinho de tempo para treinar. Imagina, a gente falar isso há quase 50 anos no Brasil e ainda estamos falando. Então, não dá para responder a tua pergunta e dizer, olha, São Paulo aqui, do jeito que foi para campo hoje, vai longe. Foi longe, hoje conseguiu um resultado espetacular, ganhou do Grêmio, do Felipão, que ainda não ostenta o futebol que essa marca sugere. Grêmio do Felipão, é uma marca de conquistas lá do passado. O Grêmio do Felipão hoje é um time que está tentando se ajustar, recebendo jogador, está muito longe ainda de responder dentro daquilo que o torcedor gremista espera. E nós tivemos aí no jogo 2 belíssimos gols de falta, dá para discutir os dois. Para mim o primeiro a questão é mais grave do que o segundo. E quando entra o Rigoni dá um tapa na bola para o Igor Gomes, que é brincadeira, né? Muito bonito o passe dele. Mas o São Paulo ganhou os 3 pontos. Para o São Paulo isso é o que interessa. Aí você viu a raiva do Felipão, porque para o Grêmio sair com um ponto pelo menos, para uma equipe que está sendo montada, era o básico. Mas temos muita coisa para falar. Tem ainda. Calma, hein, galera? Tem ainda Atlético e Palmeiras. Aliás, tem bastante para falar de Atlético e Palmeiras. É um jogo cheio de temas aqui para a gente abordar. Mas seguindo com o nosso presida, o Mauro Naves. Seja bem-vindo, Mauro. E aí, o São Paulo aguenta ou não aguenta o brasileiro enquanto precisar desse time aí, hein? Lembrando, Libertadores tem um jogo com o Palmeiras agora. E na Copa do Brasil é o Fortaleza. Atenção, esse Fortaleza de hoje é complicado, hein, Mauro? Boa noite, William, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esportes. Pois é, estava caminhando para 1-1, né? Que seria, em termos de pontuação, ruim para os dois. Agora, é claro, ficou bem melhor para o São Paulo e péssimo para o Grêmio. Estou ouvindo vocês falarem aí do Grêmio, informação, o Grêmio com o Filipão está chegando, mas acho que existem ali alguns problemas antigos. Por exemplo, um que seja, talvez, na minha opinião, o maior, que passa pelo Jean-Pierre. Para mim, ele é o cara ali do meio-campo. E a falta de intensidade dele já vem de longa data. O próprio Renato já cobrava isso dele. E, pelo visto, pelo que a gente viu hoje, tem visto, continua. Então, ele tem técnica, ele tem jogadas que ele poderia decidir até. E ele, não sei, parece desanimado, parece que não está no pique dos outros. E tem um problema do Douglas Costa entrar mais em forma, né? Mais rapidamente, até para tentar jogadas individuais. Não me parece que ali vai ser de forma muito coletiva que o Grêmio vai resolver essa parada. Eu ouvi você dizendo aí que o São Paulo, agora vamos falar do lado de cá, agradeço ao Jean, que eu estava morrendo de medo de falar que foram 2 golaços mais defensáveis, e o Jean já se antecipou. Eu estava com medo de falar isso, porque é um golaço, aqui golaço de falta e tal, mas aí a gente vai ver aí o posicionamento dos goleiros, se dava mesmo para chegar ou não dava. 2 belos gols, mas questionáveis sob o ponto de vista de defesas dos goleiros. Agora, você falava aí que o São Paulo até o final do primeiro turno tem um caminho mais facilitado. São jogos fora de casa, né? Mais acessível, Juventude e né? Esporte. Digamos assim, né? Acessível. Mas 2 fora de casa. E o América, né? Esporte, Juventude e América, só o América em casa, é verdade. Então, e o Juventude ganhou hoje do Bragantino fora de casa, né? Tá bem acima do São Paulo na tabela. Dá uma moral, né? Hein? Tá com moral. Não é uma parada fácil. Né? Deu uma moral. Ganhou. O Sport tem um confronto muito difícil com o Flamengo amanhã. E quando voltar para casa, se não ganhar, que
não será nada anormal não ganhar do Flamengo, ele vai precisar também correr mais. Então, assim, não sei se o São Paulo for com um time muito misto lá, os 2 jogos, assim, não sei até que ponto, quantos pontos a gente poderia fazer aí matematicamente até o final do primeiro turno. Mas, enfim, ele já dá uma respirada. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.